Glória a Deus, glória a Deus, aleluia, aleluia, paz do Senhor Jesus, meus amados. Vamos mais uma vez cultuarmos ao nosso Deus Todo-Poderoso. Não importa quem você é, guardar os irmãos entrarem alguns minutos. Não importa o que você fez, aleluia. Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, Andréia, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Glória a Deus. Ele não desiste. Amém. Glória a Deus. Alguns minutinhos. Ele se importa com você. Glória a Deus. Nosso profeta aí, irmão Wallace, Deus abençoe. Marcar os irmãos, por favor. Ele não desiste aleluia. de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca viu amor tão grande assim. Ele não Glória desiste. a Deus. Ele não desiste. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, Glória a Deus. mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca viu amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca viu amor tão grande assim. Ele não desiste. Glória a Deus, amados. Paz do Senhor Jesus, paz do Senhor, evangelista Hércules, irmã Flávia, Kaique, Cris, minha sogra, irmã Lena. Glória a Deus. Olha a Cris aí. Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Quantos irmãos vão chegando, vamos agradecer ao nosso Deus, vamos orar ao Senhor. Em nome de Jesus, fecha os teus olhos comigo nessa noite. Vamos agradecer ao Senhor mais um dia de vida que Ele nos concedeu segundo a sua graça, bondade e infinita misericórdia. Amém. Glória a Deus, irmã Nete, Deus abençoe. Vamos orar em nome de Jesus. Feche teus olhos. Pai querido, Pai amado, é no nome do Teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nós mais uma vez nos colocamos na Tua presença, clamando por graça e misericórdia, nos mostrando gratos, Senhor, mais uma vez, por mais um dia que nos foi concedido, por a Tua graça ter alcançado as nossas casas e nos sendo concedido mais um dia de vida. Pai, queremos mais uma vez nessa noite louvar e bendizer ao Teu nome. Queremos meditar na Tua palavra, porque cremos que nela é que nós construímos, através dela, uma fé sólida para as nossas vidas. Sabendo que nesses dias difíceis de quarentena, onde pessoas têm perdido as suas vidas em decorrência dessa enfermidade, a Tua graça continua sobre as nossas vidas e as Tuas misericórdias, elas são sem fim.
Continua guardando, Pai, a nossa casa, nos livrando do mal, tendo misericórdia, Pai. Consolando, meu Senhor, aqueles que têm sofrido, Senhor, em decorrência desses males, e fazendo com que este mal seja desarraigado, Senhor, da terra, trazendo novamente a liberdade e a paz que nós sempre tivemos. Pai, em nome de Jesus, que seja um tempo de reflexão, um tempo dos homens voltarem para o Senhor, a partir do momento que percebem quão impotente eles são diante de adversidades que possam surgir. E que a Tua graça continue abundando e que o Teu conhecimento encha toda a terra, Senhor. Assim como as águas cobrem o mar. É a oração que fazemos, dando o início desse culto. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Marquinhos, Deus abençoe. Irmã Lúcia, Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amados, a palavra que o Senhor ministrou hoje ao meu coração, ela foi muito forte. Uma palavra que eu creio que ela tem um endereço definido. Eu não sei qual é o endereço, mas eu vou pedir a vocês que da forma como vocês receberem essa palavra, vocês possam compartilhar ela com aqueles que se encaixam nela. Amém? Não é negócio de compartilhar para ficar famoso, não. É compartilhar para que essa palavra ela possa alcançar pessoas, porque eu tenho certeza que existem pessoas nesse momento precisando de ouvir esta palavra. É claro que ela vai servir para nós, mas que nós sejamos um transmissor dessa verdade, porque ela certamente vai transformar e sarar vidas. Amém? Então o texto que nós vamos ler encontra-se no livro do profeta Isaías, capítulo de número 42 e o verso de número 3. Diz assim: e não quebrará a cana quebrada, e nem apagará o pavio que fumega. Antes, em verdade, produzirá o juízo. Alguns dizem a cana trilhada, alguns dizem a torcida fumegante. Nós vamos entender sobre isso no decorrer da mensagem, mas o resumo é a cana quebrada e o pavio que fumega. Glória a Deus. O escritor Max Lucado, ele fez ele contou uma história, uma metáfora, sobre uma pessoa que foi visitar uma exposição de arte. E o nome dessa exposição de arte era Canas Quebradas e Pavios Fumegantes. E ele dizia que glória a Deus, nossa missionária Darlene também, nessa exposição haviam sempre dois quadros, um ao lado do outro. O primeiro quadro dizia respeito a uma figura de um homem leproso, esfarrapado, com suas vestes toda como um trapo, com a sua carne faltando pedaços. Glória a Deus. Uma multidão de pessoas assustadas, com medo, porém observando esse homem. Esse homem apresentava um semblante entristecido. E o tema desse quadro era: se você quiser, você pode. Ao lado desse quadro havia um outro quadro que retratava aquele mesmo homem, porém agora ele não estava mais entristecido. O seu semblante estava mudado. O retrato mostrava ele contemplando as suas próprias mãos, agora limpas, agora restauradas. Ele agora estava sorrindo. Não havia mais multidões ao redor dele, havia apenas um homem ao lado dele com as mãos em seu ombro.
E no título desse quadro estava escrito: Eu quero. Glória a Deus. Em um segundo quadro, havia um retrato de uma mulher desesperada tentando escalar um abismo, gastando todas as suas forças, todas as suas energias. Ela pulava de pedra em pedra, se esforçando o máximo para poder escalar aquele abismo. Uma mulher desesperada, porém frágil, porém uma aparência bem pálida, bastante enfraquecida. E em cima desse abismo não dava para ver a pessoa que tinha, apenas via-se no retrato uns pés calçados com sandálias e umas vestes. E o tema desse quadro era: Se eu pudesse. Ao lado desse quadro havia um outro quadro. E essa mesma mulher que antes estava tentando escalar um abismo, ela agora estava prostrada diante daqueles pés que tinham aparecido com suas vestes. Ela agora não estava mais pálida, ela estava cheia de vida. Agora haviam pessoas diante dela. O semblante dela também não era mais triste. E o tema desse quadro era: Tenha bom ânimo. Havia ainda um terceiro quadro. E esse quadro ele retratava um homem com a sua face toda deformada, com a sua face toda contorcida, com olhos sombrios, e dentro desses olhos, muitos outros olhos, sombrios como o dele, pulando, saltitando dentro daqueles olhos. A boca dele estava aberta, e dentro daquela boca poderia se ver muitas outras bocas dentro dela. E o tema desse quadro era: Você não vai me torturar. Ao lado desse quadro havia outro. E era o retrato daquele homem, porém agora com o rosto sereno, com os olhos calmos, com a sua boca agora fechada. Em seus pulsos, algemas e correntes, porém, estavam quebradas. E o tema daquele quadro era: Liberto. Havia ainda um outro quadro, de uma mulher sendo carregada pelos cabelos por vários homens. As suas vestes rasgadas, aqueles homens eles possuíam pedras nas mãos. Glória a Deus. Eles estavam furiosos. E o tema daquele quadro era Criminosa, o título. Ao lado desse quadro havia outro. Glória a Deus. E aquelas pedras que estavam nas mãos agora estão no chão. Aquela mulher que veio arrastada, ela estava agora espantada. Ela estava agora sem poder compreender exatamente o que tinha acontecido, porém ela apresentava um semblante aliviado. E ao lado dela um homem sorridente que escrevia alguma coisa na areia. E o tema desse quadro era Absolvida. Glória a Deus. Havia ainda um outro quadro. Um quadro de um paralítico deitado em uma maca, uma cama, sendo carregado por 4 amigos. Eles chegam então, o retrato eles estavam diante de uma casa lotada de pessoas. E eles, pelo retrato, não havia espaço para eles, lugar para eles dentro daquela casa. E o tema desse quadro, o título era Hoje Não Dá. Ao lado desse quadro havia um outro quadro. Aquela casa que estava cheia, continuava cheia, mas porém ela estava sem telhado. E saindo daquela casa, aquele que estava chegando carregado na maca, ele agora aparece carregando a maca nas suas costas. E o tema daquele quadro era Curado. Havia ainda um outro quadro. Um lugar cheio de pessoas, uma multidão de pessoas. E em um canto do caminho daquele quadro, um homem cego com as mãos estendidas como se estivesse gritando, querendo chamar atenção. Dava para se ver que a multidão impedia ele de
se fazer ver por aquele a quem ele estava gritando. Glória a Deus. A multidão impedia que ele conseguisse chegar até onde aquele ao qual ele gritava estava. Ele possuía uma capa nas costas, isso dava para identificar. E o tema desse quadro era misericórdia. Ao lado desse quadro havia outro. A capa que estava nas costas agora está no chão. E aquele homem que estava tentando chamar a atenção, ele deve ter conseguido, porque ele estava próximo àquele que estava lá no meio da multidão. E ele estava apalpando o rosto daquele por quem ele gritava, como se ele estivesse conseguindo ver alguma coisa que antes ele não conseguia ver. E o tema desse quadro é Então Veja. E essa cena, na verdade, ela vai se repetir por toda a Bíblia. Ela vai se repetir por toda a história. Uma cena de uma pessoa em dificuldade, e numa segunda cena, aquela mesma pessoa que estava em dificuldade, ela está em paz. E essa mudança, ela acontece segundo um encontro que essas pessoas tiveram com um homem chamado Jesus. E esse encontro criou um eclipse de paz na tristeza, criou um eclipse de esperança no sofrimento. Nós lemos lá em Isaías 42, verso 3, que ele não despreza a cana quebrada e nem apagará o pavio que fumega. Antes ele trará juízo. Jesus vai repetir isso lá em Mateus 12, 20. Quer ler comigo? Abra rapidamente lá. Mateus 12, verso 20. Glória a Deus. Mateus 12, 20 diz assim: não esmagará a cana quebrada e nem apagará o pavio, a torcida, o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo. Então agora o próprio Jesus, ele vai se referir à profecia de Isaías, que havia profetizado sobre ele exatamente 700 anos antes da sua vinda. E Cristo, ele é maravilhoso, em poucas palavras ele consegue dizer muita coisa. Nós que somos complicados temos que falar muito para poder dizer pouca coisa. Mas Isaías já havia descrito 700 anos antes o caráter e a moral daquele que agora está fazendo alusão a esse texto. Então nós vamos ver o contexto de Mateus, o contexto desse capítulo de número 12. Nós vamos ver que ele vai começar com os discípulos colhendo espigas e comendo no dia de sábado. Estavam com fome, eles vão colher as espigas e vão se alimentar delas no dia de sábado. Os fariseus, como sempre, eles vão começar a criticar, a questionar, a falar sobre eles estarem trabalhando no dia de sábado, fazendo trabalho. Jesus, então, ele vai citar, se eles não sabiam, se não lembravam, o que foi que tinha acontecido com Davi. Quando naquela ocasião lá em Nob, Davi vai até lá e o sacerdote vai dar o pão da proposição que não era para ele lícito comer. Glória a Deus. Ou se eles não sabiam que no sábado o sacerdote ele tem que trocar os pães da proposição, é no sábado que isso é feito, e os sacerdotes então eles comem daquele pão. Glória a Deus. Mas no versículo 7 ele diz assim: mas se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes. Não sairiam por aí condenando as pessoas. Não julgariam as pessoas segundo os seus preceitos, segundo os seus pensamentos. Saindo dali, ele vai até a sinagoga, e lá na sinagoga vai acontecer aquele mistério onde ele vai curar o homem da mão mirrada.
Aquilo vai criar um alvoroço muito grande, porque ele vai curar aquele homem no sábado. Então Jesus ele vai sair dali por causa daquele alvoroço, e diz a palavra que ele vai curar todos que vieram até ele, todos vão ser curados. Então ele vai citar isso, que Isaías já havia profetizado isso, que ele não ia desprezar a cana quebrada e nem iria apagar o pavio que fumega. Ele vai falar sobre duas símiles interessantes: cana e pavio. Coisas bem frágeis. Cana era uma caninha de junco, era um talo de junco, uma vara de junco. E na verdade, com uma vara quebrada, uma cana quebrada e um pavio fumegando, não tem valor algum, não servem para nada. Foi algo que já foi, algo que já esteve. É uma condição que faz parte apenas do passado, daquela referência, e hoje em dia não condiz mais com a realidade do presente. Uma cana quebrada, um junco quebrado, foi um junco que já esteve de pé. Ele já esteve ereto. Ele já esteve erguido. Ele já esteve posicionado. Ele já foi muito bem alimentado por aquelas águas. Porém, algo aconteceu e ele foi quebrado. Ele foi partido e ele foi rachado. Quebrado por laços armados, quebrado por palavras duras, quebrado pelos seus próprios erros, quebrado pelo erro dos outros, quebrado pela fúria do inimigo, quebrado por uma enfermidade, quebrado por entender mal ou talvez por ser mal entendido. Não importa o motivo, o importa é o estado. Aquele junco, aquela vara se encontra quebrada. Interessante que o junco ele nasce no lodo. Ele nasceu no lodo. Porém ele se ergueu, porém ele cresceu, porém ele se colocou em um lugar mais elevado do que aquele lugar onde ele tinha tido a origem. Porém, independente da causa, ele se quebrou, ele se curvou, ele estava de pé, mas agora ele está curvado. Ele estava ereto, erguido, mas agora ele está partido, agora ele está quebrado. O fluxo de seiva que trazia vida para que ele continuasse de pé, agora foi interrompido. Ele agora encontra-se quebrado, escondido no meio dos juncos. Uma cana quebrada, uma vara quebrada, inclinado sobre as águas a ponto de voltar para o lodo. Balançado pelo vento e sendo levado pelas águas. Ele não consegue mais ficar de pé. As águas que trazem nutrientes, ela agora se perde pelas rachaduras. Ela se perde agora pelas quebraduras. Não surte efeito. O alimento não surte efeito. Vê se você está me entendendo. O alimento não surte mais efeito. Ele acaba se esvaindo pelas rachaduras e pelas quebraduras. Quem pensaria que esse retrato ia ser utilizado para se referir a uma pessoa? E principalmente a um cristão. Quem imaginaria um retrato desse para retratar um cristão? Seria o último retrato que alguém pensaria para poder fazer uma comparação. Ninguém escolheria esse caminho. Porém, alguns, por muitos motivos, se encontram nele. E o pavio? Será que existe algo mais próximo da morte do que um pavio fumegante? Um pavio fumegante é o que sobrou de uma lamparina. É o que restou de algo que um dia já teve luz. De algo que um dia iluminava caminhos. De algo que um dia trazia direção. Algumas traduções dizem a torcida que fumega, porque o pavio nada mais era do que
um fio um pedaço de linho, de tecido linho, retorcido, como um pavio. Hoje era feito de linho torcido. Por isso alguns dizem torcida. Era uma torcida fumegante. Mas era um pavio feito de linho. Esse pavio, ele ficava na lamparina, dentro da lamparina ele ficava em contato com o azeite. Só que conforme o azeite ele ia acabando, esse linho ele começava a fazer fumaça demais. Ele começava a fumegar. E fumegar está dizendo que o azeite estava no fim. Mas ele fumegava, fazia muita fumaça e ainda produzia um cheiro desagradável. As donas de casa, isso era um item barato, elas tinham vários pavios extras. Então, quando o pavio chegava ao ponto de fumegar, ele era simplesmente substituído. Ele era facilmente descartado e substituído por outro novo. Aquele pavio ele já esteve aceso, ele já esteve cheio de azeite, mas hoje ele ainda está quente, mas não tem mais fogo. Glória a Deus. Ele não ilumina mais. Ele não está frio, mas ele não faz mais calor. Ele não aquece mais. Ele não ilumina mais. Embora ele ainda não esteja completamente frio. Mas humanamente falando, ele já não presta mais. Ele já não tem mais utilidade. Ele não apaga, mas também não pega fogo. Porque ele está com pouco azeite. Ele está com pouco azeite. E eu tenho certeza que essas duas referências vão dizer respeito a muitos de nós e a muitas pessoas que nós conhecemos. Muitos mesmo. Talvez algum de nós nessa noite, ou algum daqueles a quem essa palavra vai chegar, ele se enquadra exatamente nessa condição. Parece que às vezes nós não temos mais a centelha de Deus no nosso coração. Onde está a nossa fé? Não conseguimos mais encontrar. Aonde estão as nossas certezas, o nosso amor, a nossa esperança, a nossa espiritualidade, os nossos sonhos e projetos com o Senhor? Aonde estão? Eles simplesmente, de alguma forma, eles se esvaíram pelas rachaduras, eles se esvaíram pelas quebras que foram, pelos traumas que foram trazidos. O mundo, ele já sabe o que fazer com esse tipo de situação. Você lembra o que nós fazemos com uma vela de aniversário quando ela está fumegando, quando acaba o parabéns? Você viu o que apaga o fogo? O vento. E já viu o que é que nós fazemos? Acabamos de apagar. É isso que o mundo está pronto para fazer. Ele está pronto para acabar de apagar. Ele está pronto para acabar de quebrar. E talvez até mereçamos, ou talvez aquele que está quebrado, fumegando, ele até mereça ser apagado ou se acabar de ser quebrado. Mas independente do que ele mereça ou não, do que nós achemos ou não, a Bíblia diz não. A Bíblia diz que não. A Bíblia diz que ele não apagará e a Bíblia diz que ele não vai quebrar. E foi por isso que nós não morremos até hoje. Foi por isso que nós estamos sobrevivendo até hoje. É por isso que nós ainda estamos conseguindo sobreviver às custas, aos trancos e barrancos, mas ainda estamos na luta. Glória a Deus. Isaías profetizou e a palavra se cumpriu. Ele não desistiu do homem com a mão mirrada,
mesmo sendo no dia que não era possível fazer aquilo. Ele não desistiu de Jonas. Ele não desistiu dos leprosos. Ele não desistiu do cego Bartimeu. Ele não desistiu daquela mulher adúltera. Ele não desistiu daquela mulher lá no poço de Jacó. Ele não desistiu de Pedro. Ele não desiste de você. Ele não desiste de nós. Costuma ser um jargão, que amor é esse? Mas essa é uma máxima. Ele não desiste. A Bíblia diz que não. Ele não quebrará, não esmagará a cana quebrada e nem apagará o pavio que fumega. Ele não vai apagar. Ele vai restaurar. Ele vai acender novamente. E sabe o que é mais maravilhoso que eu descobri lendo esse texto hoje? Vamos voltar lá em Isaías 42. Versículo 2. Diz assim: não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Não quebrará, não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega. Não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Sabe o que significa isso? Que ele vai fazer isso em silêncio. Ele faz isso de uma forma imperceptível, quietinho, sem ostentação, sem exaltação, sem se amostrar, sem aparecer. Nós formos ver lá no texto de Mateus, vai dizer que ele curou todos que foram atrás dele. Mas ele vai dizer: não fala nada, fica quietinho, pega a tua bênção e deixa que eu trabalhe no silêncio. Não precisa divulgar o que eu estou fazendo. Eu trabalho no silêncio. E a verdade é que já existe um segundo quadro para cada pessoa que se encontra nessa situação nessa noite. Já existe um segundo quadro com o teu nome. Não importa o retrato do primeiro quadro. O que importa é que o segundo quadro, ele é completamente o oposto do primeiro. E que nós possamos permitir que o Senhor Jesus, aquele que não esmaga a cana quebrada e nem apaga o pavio que fumega, possa pintar um quadro maravilhoso, possa pintar um quadro restaurador, possa pintar um segundo quadro glorioso em nossas vidas, trazendo a paz que nós perdemos no primeiro, trazendo a alegria que nós perdemos no primeiro quadro, trazendo a esperança, trazendo o amor, trazendo as certezas, trazendo a transformação dele sobre as nossas vidas. Amém? Em nome de Jesus. Essa palavra, eu sei que ela vai ter um efeito tremendo na vida daqueles que a ouvirem, e que nós possamos fazer com que ela chegue longe dessa vez, porque isso é necessário. Ele não despreza a cana quebrada e nem apaga o pavio que fumega. Glória a Deus. Amém? Vamos ouvir esse louvor antes de orarmos. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o teu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele
Glória a Deus. Ele não desiste de você e nem de mim. Muito pelo contrário, ele insiste. Nós vamos ver esse retrato em todas as Escrituras. Ele não desiste de nós, apesar dos nossos erros, apesar das nossas falhas, apesar dos caminhos errados pelos quais nós mesmos muitas das vezes procuramos trilhar, mas ainda assim ele não desiste. Sabe, se você está fumegando nessa noite, se você já está quebrado, recebe a restauração do Senhor, recebe o fogo do Senhor na tua vida, recebe o azeite, o Espírito que acende mais uma vez a chama sobre a sua vida, em nome de Jesus. Lembra da vela? Lembra como ela apaga? Uma soprada rápida. Nós apagamos ela, acabamos de apagar. Mas já viu como nós queremos que ela acenda novamente? Como nós cuidamos dela? Nós protegemos ela e ficamos soprando um vento diferente até que ela acenda novamente. Amém? O Senhor vai te acender mais uma vez nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Pai amado, em nome de Jesus, mais uma vez somos gratos a Ti porque a Tua palavra é poder, Senhor. A Tua palavra, ela transforma. A Tua palavra, Senhor, ela restaura a cana quebrada. A Tua palavra, ela acende o pavio que fumega. Eu tenho certeza que nessa noite muitas canas quebradas e pavios fumegantes vão ser alcançados por esta palavra. E um novo quadro, Senhor, vai ser pintado pelo Senhor na vida deles. Traz mudança, restauração e um novo tempo na vida de todo aquele que crê, Senhor. Porque nós somos muito bem-aventurados, porque o Senhor não desiste de nós. Abençoa cada casa, cada família, cada lar, Senhor, aqui representado nessa noite. Que nós sejamos avivados nessa noite pela Tua palavra, Senhor. Pela Tua graça e misericórdia, que são intermináveis, Senhor. Abençoa os Teus filhos, Pai, nessa noite. Continua conosco, nos abençoando. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Estenda suas mãos. Glória a Deus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a consolação do Espírito Santo e o amor do Pai esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, sobre a nossa nação, e que haja paz em Israel, paz em Jerusalém, que haja cura para o mundo, Senhor, e a tua paz, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que o Senhor te abençoe, seja restaurado nessa noite, em nome de Jesus. Amém.